Olá, eu sou Daniel, e se você está aqui é porque se sente tão atraído pelo medo quanto eu. A noite caía sobre a estrada deserta que serpenteava pelas montanhas do interior do México. O vento frio cortava a pele, trazendo consigo o som distante das folhas secas sendo arrastadas, mas também algo mais, algo que não podia ser facilmente descrito. Carlos, um motorista de caminhão, estava acostumado com os longos trajetos pela estrada, mas aquela noite algo parecia diferente. Ele havia feito essa viagem inúmeras vezes, mas nunca sentira o peso da solidão como naquela madrugada. Carlos era um homem de 35 anos, pragmático, que vivia no norte do México e passava a maior parte de sua vida no volante. Seus olhos estavam cansados, mas o seu destino estava claro. Entregaria a carga até uma pequena cidade na região montanhosa, onde o vento e o frio eram implacáveis. Ele não se importava com o isolamento da estrada. Na verdade, era algo que o confortava. Até aquela noite. O som do motor era o único companheiro da viagem, mas logo ele começou a perceber algo mais. No retrovisor, algo se movia lentamente. Era uma figura encapuzada, vestida com um longo manto branco que parecia flutuar em direção ao caminhão. No começo, Carlos pensou ser apenas uma visão cansada, algo que sua mente estava criando devido ao cansaço. Mas à medida que a figura se aproximava, ele não pôde negar a sensação de que algo estava errado. Com os olhos arregalados, ele olhou pela janela, mas não viu nada além da escuridão absoluta. No entanto, a figura estava mais próxima agora. Carlos tentou acelerar o caminhão, mas a figura se moveu com uma rapidez sobrenatural, permanecendo sempre à mesma distância. Sua mente começou a formular perguntas. Quem era aquela mulher? O que ela queria? Por que estava ali, numa estrada deserta no meio da noite? Com o coração acelerado, Carlos reduziu a velocidade. Ele olhou mais uma vez pelo espelho retrovisor e, naquele instante, a figura se revelou completamente. Uma mulher, com o rosto pálido e os cabelos desgrenhados, parecia estar flutuando ao lado do caminhão. Seus olhos estavam vazios, como se não houvesse alma em sua forma. O medo começou a tomar conta de Carlos, mas ele não podia parar. A estrada à frente estava deserta e o pavor de algo pior o impelia a seguir em frente. Carlos tentou ligar para a polícia, mas seu celular não dava sinal. Ele sentiu o pânico se espalhar por seu corpo, mas também uma estranha sensação de inevitabilidade. Algo o dizia que ele não poderia evitar o que estava prestes a acontecer. Agora, o medo não era mais só físico, era uma presença que o observava, uma presença que o cercava. Ele não sabia o que fazer. O caminho à frente parecia se estender sem fim, uma linha retorcida e interminável que cortava a escuridão. Carlos estava cada vez mais nervoso, mas não ousava parar. A estranha mulher de branco continuava ao seu lado, seu semblante pálido e expressão vazia, tornando-se uma presença constante, como uma sombra que não podia ser afastada. Ele olhou mais uma vez para o espelho retrovisor e, para seu horror, a mulher estava mais perto. Agora, ela estava apenas alguns metros atrás do caminhão, sua figura espectral acompanhando-o com uma calma sobrenatural. Carlos tentou manter a concentração, mas seu corpo estava drenado pela ansiedade e pelo medo. Seus olhos se moviam freneticamente, vasculhando a estrada à frente em busca de um sinal de vida. Mas tudo o que encontrava era o vazio e o silêncio. A cada quilômetro percorrido, o frio aumentava. Carlos podia sentir o ar gelado invadir o caminhão, apesar dos vidros fechados e do aquecimento ligado. A mulher parecia emitir uma espécie de energia fria que fazia o ambiente ao redor dele se tornar cada vez mais gelado. Ele forçou-se a olhar para a estrada, mas o olhar da mulher, como se fosse capaz de penetrar sua alma, o hipnotizava. Ele não sabia o que fazer. Estava perdido. Sua mente tentava encontrar explicações racionais, como se pudesse compreender o que estava acontecendo, mas nada parecia fazer sentido.
até que, de repente, uma luz forte brilhou à sua esquerda. Ele olhou rapidamente para o lado e viu uma casa antiga, isolada, quase invisível entre as árvores que cercavam a estrada. Um pequeno sinal de esperança surgiu e ele fez uma rápida decisão. Pararia para pedir ajuda. O caminhão foi estacionado na entrada da casa. A mulher de branco estava agora atrás do veículo, parada como uma estátua, observando-o com seus olhos vazios. Carlos não se atreveu a olhar para ela novamente. Ele desceu rapidamente do caminhão e foi até a porta da casa. Bateu com força, mas não houve resposta. Ele bateu novamente, mais desesperado, até que, finalmente, a porta se abriu lentamente. Uma mulher idosa apareceu, com um olhar grave e cansado, como se estivesse esperando por ele. Ela não parecia surpresa com a visita. "Você viu ela, não viu?" perguntou a mulher, antes mesmo de Carlos conseguir falar. Seu tom era sombrio, como se já tivesse visto muitos viajantes como ele naquela mesma estrada. Carlos, sem palavras, apenas acenou com a cabeça. A mulher o convidou a entrar, mas ele hesitou. O medo ainda o consumia, e ele não sabia se deveria confiar naquela estranha figura. No entanto, a mulher insistiu, e Carlos entrou aliviado por finalmente encontrar algum abrigo. Dentro da casa, o calor era intenso, um contraste assustador com o frio que ainda o envolvia do lado de fora. A mulher o conduziu até uma sala pequena, onde velas queimavam e fotos antigas adornavam as paredes. Ela o fez sentar-se, mas antes que ele pudesse perguntar algo, ela começou a contar sua história. "Ela nunca vai te deixar em paz, meu filho. A mulher de branco é uma maldição que assombra esta estrada há gerações. Ela busca almas perdidas, pessoas que, como você, estão sozinhas, à deriva, com medo. Quando ela aparece, é o fim." Carlos sentiu um calafrio ao ouvir aquelas palavras. A mulher de branco estava mais próxima do que ele imaginava. Ela não era apenas uma aparição, mas uma maldição. Uma presença que tomava conta da vida de quem cruzava seu caminho. A mulher idosa explicou que há muitos anos, um acidente na estrada havia tirado a vida de uma jovem mulher e desde então sua alma não encontrava descanso. Ela ficava à espera, buscando vítimas que não soubessem como escapar. A história era contada em sussurros por gerações, mas ninguém sabia ao certo como quebrar o ciclo. Carlos sentiu o peso daquelas palavras. Ele precisava sair dali, precisava fugir. Mas antes que pudesse se levantar, ouviu um som abafado vindo de fora, como o som de passos pesados sobre a terra. Ele correu até a janela, mas a mulher de branco já estava ali, parada no meio do caminho, entre a casa e a estrada. Carlos sentiu o pânico tomar conta de seu corpo. Não havia mais escapatória. Ele olhou para a mulher idosa, que o observava com um olhar de quem sabia que o pior estava por vir. O tempo parecia ter parado quando Carlos viu a mulher de branco mais próxima do que nunca. Seus olhos vazios fixavam-no com uma intensidade sobrenatural, como se estivesse esperando o momento exato para dar seu passo final. O medo consumia suas entranhas, mas algo em seu interior, uma força desconhecida, o fez se levantar. Ele não poderia deixar aquilo acontecer. Não era só sua vida em risco, algo mais estava em jogo. A mulher idosa, que até então parecia calma e resignada, de repente se levantou com uma agilidade surpreendente. Ela caminhou até Carlos, seus olhos fixos na mulher de branco, que agora estava a apenas alguns metros da casa. "Ela nunca vai parar", disse a mulher com voz baixa e grave. "A única maneira de escapar é fazer o que ela quer." Carlos estava confuso, tentando entender o que isso significava. "O que ela quer de mim?" ele perguntou com a voz trêmula. A mulher idosa o olhou com pesar, como se estivesse lhe dando um último conselho. "Ela quer que você aceite seu destino. Ela não te persegue por acaso. Ela te escolheu, porque você está perdido, sem rumo." A idosa parecia agora mais uma figura espectral do que uma pessoa viva. Ela estava se transformando diante de seus olhos, sua aparência envelhecendo ainda mais rapidamente.
Você tem que dar a ela o que ela quer. E no final, ela vai deixar você ir, mas você terá que fazer algo que você jamais pensou ser capaz. Carlos sentiu o pânico crescer. O que ela queria dizer com isso? Ele já estava arrependido por ter parado. Pensou em sair correndo pela porta, mas quando olhou para o lado, a mulher de branco já estava dentro da casa, imóvel como uma estátua de gelo. O ar parecia espesso e a sala estava tomada por uma sensação de desespero, como se o tempo tivesse parado e estivesse esperando por algo. Foi quando a mulher idosa, com um olhar triste, se aproximou dele e colocou sua mão em seu ombro. Você não pode mais fugir. Ela já sabe tudo sobre você, cada pensamento, cada medo. Ela te escolheu porque você carrega um segredo que ninguém mais conhece. Se você não entregar o que ela quer, ela vai consumir sua alma. Carlos não entendia. O que a mulher de branco sabia sobre ele? Que segredo ele carregava? A mulher idosa sorriu de maneira sombria, como se estivesse esperando essa pergunta. Ela sabe da culpa que você carrega, da pessoa que você deixou para trás, a quem você jurou que voltaria e nunca voltou. A mulher de branco busca aqueles que abandonaram algo ou alguém, que deixaram algo inacabado. Você precisa decidir, Carlos. Se não enfrentar o seu passado, ela vai fazer isso por você. Foi nesse momento que tudo começou a fazer sentido. Carlos, quando jovem, tinha perdido o contato com sua noiva, Ana, após um acidente em uma viagem. Ele a amava profundamente, mas a dor da perda o fez fugir de sua vida anterior, se isolando no trabalho e nas estradas. Ele nunca havia superado a perda, e agora a mulher de branco estava ali, para confrontá-lo com a consequência de sua fuga. Antes que ele pudesse processar tudo isso, a mulher de branco deu um passo em sua direção e, com uma velocidade sobrenatural, agarrou Carlos pelo braço. Seus dedos, gelados como gelo, penetraram sua pele e ele sentiu a dor atravessar seus ossos. Ele tentou lutar, mas algo mais profundo o impelia a ficar imóvel. Ele viu, então, o rosto da mulher se transformar lentamente, desintegrando-se até revelar uma figura que ele conhecia muito bem, Ana. O choque foi insuportável. Ele viu os olhos de Ana, os mesmos olhos que ele amara, agora vazios, como os da mulher de branco. O medo e a culpa de todos aqueles anos, sem ter coragem de retornar, sem ter coragem de se redimir, o dominaram. Ele tentou falar, mas sua voz falhou. Tudo o que conseguia fazer era observar a forma de sua amada, agora transformada em uma entidade sobrenatural que buscava não sua salvação, mas a sua condenação. Você fugiu de mim, a figura de Ana sussurrou com uma voz etérea, quase inumana. Agora é a minha vez de te fazer pagar. A mulher de branco, que agora não era mais apenas uma aparição, mas a personificação de sua própria culpa e arrependimento, o puxou para um lugar sem luz, sem ar. Ele tentou resistir, mas seus pés estavam presos à terra. O medo tomou conta dele de tal maneira que ele não sabia mais o que era real ou imaginário. Antes que ele fosse consumido pela escuridão, a mulher idosa, com um olhar de desespero, gritou: "Você tem que enfrentar o que fez, ou ela nunca vai te deixar ir." Carlos se viu diante de um dilema insustentável: encarar a mulher de branco, encarar sua culpa ou deixar que ela o devorasse como uma entidade vingativa do seu passado. A pressão sobre o peito de Carlos aumentava a cada segundo. Ele sentia sua alma sendo sugada pela escuridão, como se estivesse sendo engolido por um vórtice de arrependimentos e medos não resolvidos. A figura de Ana, transformada na mulher de branco, olhava-o com um olhar implacável. A dor era quase física. Ele não conseguia respirar, não conseguia pensar, e sua mente parecia se fragmentar em 1000 pedaços. "Você nunca deveria ter me deixado", a mulher de branco sussurrou, sua voz agora cheia de raiva. "Agora você vai pagar por toda a vida que perdeu." Carlos sentia a culpa consumir sua alma.
Ele sabia que aquilo não era apenas uma aparição, mas a materialização de tudo o que ele havia tentado esconder. O abandono, a dor, a fuga do seu passado. Ele estava ali, preso, encarando a pessoa que mais amara, agora transformada em um ser impiedoso, moldado por sua própria culpa. Mas, de alguma forma, no meio daquele pesadelo, algo dentro dele começou a mudar. O medo começou a se dissipar, e em seu lugar surgiu uma sensação de clareza. Ele havia passado a vida inteira fugindo de sua própria culpa, se escondendo nas estradas, no trabalho, nas noites solitárias. Mas ali, naquele momento, ele não podia mais correr. Ele precisava enfrentar o que fizera, ou seria consumido por isso para sempre. Ele fechou os olhos e respirou profundamente. Lembrou-se de Ana, da jovem que amava, mas também de seus próprios erros. Ele sabia que não poderia trazê-la de volta, não poderia desfazer o que havia feito. Mas algo dentro dele lhe dizia que, se ele não aceitasse seu erro, se não olhasse para dentro de si mesmo e enfrentasse sua culpa, aquela maldição nunca teria fim. Carlos, com o peito apertado e os olhos fechados, falou, sua voz tremendo, mas determinada. Eu sei o que fiz. Eu te abandonei, Ana. Eu fugi do meu medo, fugi de mim mesmo. Mas eu não posso mais viver com essa culpa. Eu me arrependo. E se isso for o que você precisar para descansar, então eu aceito. Quando as palavras saíram de sua boca, a mulher de branco parou. Ela olhou para ele, não mais com raiva, mas com uma tristeza profunda, como se tivesse esperado aquele momento há muito tempo. Ela começou a desaparecer lentamente, sua forma se desintegrando na escuridão, como se seu peso tivesse sido finalmente aliviado. A casa ao redor de Carlos começou a tremer. As paredes pareciam se desfazer, as velas se apagando uma a uma. Ele sentiu o calor voltar, o ar mais leve. A mulher de branco, agora transformada novamente na figura de Ana, sorriu para ele. Mas seu sorriso não era de raiva ou vingança, era de compreensão, de perdão. A figura se desfez completamente, como uma névoa ao vento. Carlos caiu de joelhos no chão, exausto. Ele não sabia por quanto tempo estava ali, mas a sensação de paz, que agora invadia seu coração, era inconfundível. Ele havia enfrentado o maior medo de sua vida, a confrontação com sua própria culpa. Ele não sabia se aquilo era real ou apenas uma alucinação causada pelo medo, mas algo lhe dizia que, finalmente, ele estava livre. Ao se levantar, ele olhou pela janela e viu que a estrada à frente estava iluminada. O céu parecia claro, e o vento, que antes era gélido, agora trazia consigo uma sensação de renovação. Ele não sabia o que aconteceria depois, mas algo havia mudado dentro dele. Ele havia enfrentado o que mais temia e, de alguma forma, isso o libertou. Carlos entrou novamente no caminhão. Quando ligou o motor, a estrada à sua frente parecia menos ameaçadora, menos sombria. Ele não sabia se a mulher de branco ainda estava à espreita, mas ele sentia que agora poderia seguir em frente. Ele havia deixado para trás não só aquela estrada, mas também o peso de seus próprios arrependimentos. Carlos pisou no acelerador e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu uma sensação de controle. A estrada à sua frente parecia mais clara, menos ameaçadora, embora o medo ainda pairasse sobre ele como uma sombra distante. Ele sabia que aquilo que vivenciara não poderia ser simplesmente ignorado. Algo dentro dele havia mudado para sempre. À medida que o caminhão avançava, o som do motor misturava-se com o silêncio da noite. Ele olhou para o espelho retrovisor, esperando ver a figura da mulher de branco, mas não havia nada. A estrada atrás de si estava vazia, sem sinais de qualquer presença. Por um momento, Carlos acreditou que o pesadelo havia terminado, que ele finalmente estava livre. Mas então, algo estranho aconteceu. As luzes de seu caminhão começaram a piscar, fracas, como se a energia estivesse sendo retirada. Carlos tentou ligar o farol, mas não adiantou.
A escuridão ao redor parecia se intensificar, engolindo a estrada, tornando tudo ainda mais opressor. A tensão em seu peito aumentou. Ele sabia que algo estava errado, muito errado. De repente, ele ouviu o som distante de passos, passos que não podiam ser explicados. Ele olhou pelo retrovisor novamente, mas não viu nada. Não havia mais nada atrás dele. Ele acelerou, tentando escapar da sensação de que algo estava à espreita esperando por ele. Mas os passos ficaram mais altos, mais próximos. Foi então que, no meio da estrada à frente, uma figura apareceu. A mulher de branco. Ela estava lá parada como uma estátua, esperando. Carlos tentou desviar, mas não havia espaço. O medo se espalhou por seu corpo como um fogo, queimando sua mente. Ele sabia que não havia como evitar. Ele tinha que enfrentar o que estava prestes a acontecer. Ao se aproximar dela, o caminhão diminuiu de velocidade, como se estivesse sendo puxado por uma força invisível. A mulher de branco não se movia. Ela apenas o observava, com os olhos vazios e o semblante impassível. Quando o caminhão finalmente parou diante dela, Carlos sentiu que sua respiração havia cessado. O medo o engoliu, mas ele não pôde se mover. Tudo estava em suspense. A mulher de branco se aproximou lentamente e Carlos sentiu o calor do seu corpo ser tomado por um frio que o fazia tremer. Ela não falava, mas seu olhar parecia penetrar sua alma, como se estivesse esperando por algo. Ele não sabia o que fazer. O passado o perseguia. Suas decisões estavam à vista, mas ele ainda não sabia o que ela queria. O que ele ainda precisava fazer para finalmente se libertar. Então, sem aviso, ela estendeu a mão. Um gesto suave, quase como se pedisse para que ele a tocasse. Carlos olhou para a mão espectral dela e, por um momento, ele ficou paralisado, seu coração batendo forte no peito. Ele sabia que, naquele momento, ele tinha uma escolha que não poderia mais ser evitada. Com uma respiração profunda, ele estendeu sua mão em direção a dela. Quando seus dedos se tocaram, uma explosão de luz envolveu os dois, cegando-o por um instante. Carlos sentiu como se estivesse sendo transportado para outro lugar, um espaço sem tempo, sem início ou fim. Sua mente ficou turva e ele não conseguia compreender o que estava acontecendo. Mas, quando a luz finalmente se dissipou, Carlos estava em um campo aberto, com o sol nascendo no horizonte. A mulher de branco não estava mais ao seu lado. Ele estava sozinho, em um lugar desconhecido. Ele olhou para os lados e, ao longe, viu uma figura se aproximando. À medida que a figura se aproximava, ele reconheceu o sorriso familiar, o sorriso de Ana. Ela estava ali, mas não como antes. Ela parecia viva, sorridente, sem os olhos vazios, como se fosse uma pessoa real, livre de toda a dor e sofrimento que ele tinha causado. Carlos, sem palavras, apenas a observou, enquanto ela se aproximava e, com um toque suave, acariciava seu rosto. "Você finalmente entendeu", ela disse, com uma voz suave, mas cheia de compaixão. "Agora está livre." Carlos sentiu uma onda de paz invadir seu ser. Ele não sabia como, mas de alguma forma havia sido libertado do peso de sua culpa. Ele se ajoelhou, lágrimas escorrendo de seus olhos, enquanto ela o abraçava pela primeira vez em anos. Ele finalmente entendia o que ela queria de si. Não vingança, não dor, mas a aceitação de seu próprio erro e o arrependimento genuíno. Ela sorriu mais uma vez, e antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, desapareceu, como uma névoa ao vento. O campo se desfez e a estrada vazia apareceu novamente diante dele, mas agora ela não parecia mais ameaçadora. Carlos sentiu pela primeira vez que o peso da estrada havia sido removido de seus ombros. Ele estava livre. Mas enquanto o caminhão retomava seu caminho, o retrovisor captou por um breve instante uma última visão. A mulher de branco, sorrindo suavemente, distante, como uma presença que finalmente encontrou a paz.